Você sabia que a construção civil é responsável por cerca de 40% de toda a matéria-prima extraída no mundo? E, ao mesmo tempo, milhões de toneladas de resíduos industriais são descartados todos os anos. Mas e se parte desses resíduos pudessem voltar para a sociedade em forma de materiais de construção? É exatamente isso que eu estou pesquisando no meu mestrado. Olá, eu sou a Priscila Disner, sou aluna de mestrado da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, sou orientada pela professora doutora Gislevo Ferreira e a minha pesquisa ela busca entender como incorporar resíduos industriais em argamassas de revestimento. Você já parou para pensar que toda parede rebocada da sua casa utiliza argamassa de revestimento? Então, o que seria argamassa, né? Vamos definir isso? Argamassa é aquela mistura normalmente feita com cimento, areia e água, basicamente isso. Ela é usada para assentamento de blocos, revestimentos de paredes e acabamentos. Só que existe um problema. A produção desses materiais gera impactos ambientais enormes, devido à extração de areia, às fábricas de cimento, mineração. A construção civil é um dos setores mais importantes da economia, mas também é um dos que mais consomem recursos naturais. O cimento Portland, por exemplo, ele é o principal aglomerante utilizado na construção civil. Aí, quando a gente fala aglomerante, a gente está se referindo ao material responsável por unir esses componentes da mistura, que seria a areia e a água, né? O problema é que a fabricação do cimento ela libera muito dióxido de carbono, o famoso CO2. Segundo pesquisas citadas pela literatura científica, a produção de cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO2. Por isso, organizações como a ONU vêm incentivando pesquisas ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aos chamados ODS. Esses objetivos incluem produções mais sustentáveis, redução de resíduos e desenvolvimento de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. No Brasil, esse cenário também preocupa. O país produz milhões de toneladas de resíduos industriais todos os anos. Existe, inclusive, um sistema oficial chamado CENIR. O CENIR é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Ele reúne dados sobre a geração, transporte e destinação de resíduos no Brasil. E os dados mostram que ainda reciclamos muito pouco na construção civil, apenas uma pequena parcela desses resíduos gerados retorna para reciclagem. Na minha pesquisa, eu vou trabalhar com dois resíduos principais. O primeiro, a areia descartada de fundição, que também é muito conhecida como ADF. Essa areia vem da indústria metalúrgica. A areia é utilizada na fabricação de peças metálicas. Depois de vários ciclos de aquecimento, ela perde algumas propriedades industriais e normalmente seria descartada. Mas, apesar de ser chamada de resíduo, ela possui algumas características bem interessantes. Ela é rica em sílica, um composto mineral também presente na areia. E o segundo material que eu vou abordar na minha pesquisa é a escória de forno-panela, também conhecida como EFP. A escória de forno-panela, ela vem da indústria siderúrgica e ela é gerada durante o processo de produção e refino do aço. Esse material ele possui compostos minerais que podem apresentar algumas atividades pozolânicas. Mas calma, o nome parece bem complicado, mas é um conceito bem simples. Materiais pozolânicos são materiais que conseguem reagir com componentes do cimento e ajudam na formação dos compostos, que deixam a matriz cimentícia mais resistente e menos porosa. E hoje, existem muitos estudos utilizando resíduos industriais separadamente, mas ainda existem poucas pesquisas avaliando o comportamento desses materiais juntos na mesma argamassa. E é justamente o que eu quero entender. Como a areia descartada de fundição e a escória na panela interagem dentro da mesma matriz cimentícia. A matriz cimentícia ela é basicamente uma estrutura formada pela mistura endurecida do cimento com os demais materiais, e é ela que vai definir as propriedades de resistência, durabilidade e absorção de água desse material. Atualmente, eu estou na fase de caracterização dos materiais. A caracterização de um material significa entender as propriedades físicas, químicas e mineralógicas, por exemplo, a granulometria, massa específica, absorção de água, composição química. Um exemplo fácil de entender, a granulometria é o estudo das partículas, e por isso é importante
E isso é muito importante, porque influencia diretamente a trabalhabilidade e o desempenho das argamassas. E até agora os resultados iniciais têm sido bastante promissores. Se esses materiais apresentarem um bom desempenho, podem reduzir a extração de areia natural, o consumo de cimento Portland e o descarte de resíduos industriais. Isso faz parte de um conceito chamado economia circular, ou seja, ao invés de simplesmente descartar os resíduos, nós buscamos reaproveitá-los como matéria-prima em novos processos. Essa pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas ela pode contribuir para uma construção civil mais sustentável e tecnologicamente mais eficiente. E uma das coisas mais interessantes da ciência é justamente isso. Às vezes, as soluções para grandes problemas ambientais podem surgir de materiais que antes eram vistos apenas como resíduos. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar os próximos resultados da minha pesquisa, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar os ensaios laboratoriais, os testes das argamassas e os resultados obtidos. Nos vemos lá!